História do 6º ano da Copelg, professora Elizabeth Zanon. Povos da antiga América Espanhola ou povos pré-colombianos. Vamos começar falando sobre a civilização Caral. Trata-se da mais antiga civilização do continente americano e uma das mais antigas do planeta. Ela se compara com a egípcia e a suméria. A civilização Caral, ela deixou um grande legado para os que a sucederam. A exemplo disso, a gente tem o quipó, que era uma forma de registro, e também a do idioma que originou o Quechua. Então, são heranças do povo Caral para as sociedades que o sucederam. O quipó, ele era um objeto utilizado para comunicação e também para registros contábeis. Um nó em um determinado cordão poderia indicar, por exemplo, a quantidade de milho colhido em certo ano. Então, era um objeto de extrema importância para os Caral. Eles também falavam uma língua que pode ser considerada uma forma primitiva do Quechua ou da Quichua, que é a mesma coisa, que é uma das línguas oficiais hoje do Peru, da Bolívia e também do Equador. Ela é falada hoje por mais de 10 milhões de pessoas. O Caral ele era muito ligado à astronomia. Eles construíram pirâmides feitas com base no que eles observavam do movimento dos astros. Então, essas pirâmides foram feitas à base da posição no movimento dos astros. E também eles tinham um conhecimento e um domínio muito grande dos fenômenos celestes. Teotihuacan tinha uma religiosidade muito aguçada. Tanto é que eles fizeram templos enfeitados com relevos e pinturas murais. Eles tinham representações da serpente emplumada e eles adoravam ao deus Quetzalcoatl. Então, a religiosidade aqui ela é muito presente para essa civilização. Os Teotihuacan, eles tinham alguns rituais funerários e esses rituais funerários eles eram bem diferentes, bem diversificados. Ia desde uma cova bem simples até aquelas covas mais bem elaboradas, ou então enterros em tumbas, no interior de altares e alguns casos se cremava os seus mortos. Então, eram diversos rituais funerários que eles utilizavam. E para o estudo da arqueologia, a maneira de se entender como esses povos viviam, analisar esses hábitos funerários pode nos trazer, sim, muitas informações. Dá para a gente perceber se eles possuem oferendas, quando a gente encontra alguma coisa lá dentro ou não, através das vestimentas, através dos objetos encontrados nessas tumbas, através da análise dos ossos dessas pessoas, dá para se saber a idade, o sexo, há quanto tempo mais ou menos ele viveu, a provável causa da morte, se tem fraturas ou não. Então, para a arqueologia estudar esses hábitos funerários, ele traz um vasto conhecimento, vários tipos de informações. E existe uma permanência histórica através do esporte nessa região, que é o jogo da Pelotas, o jogo de Pelotas. Esse jogo, ele surgiu com os Olmecas. Ele é mais um esporte ritualístico. Durava dias e terminava com sacrifícios humanos. Ou seja, os perdedores quase sempre eram sacrificados ao final desses jogos. E o México ele vem resgatando esse jogo, mas claro, agora sem a questão dos sacrifícios humanos. Aqui eu coloquei um link para vocês, onde vocês vão ver um vídeo bem pequenininho sobre esse jogo das pelotas. E aqui eu coloquei uma imagem de uma ruína de um campo onde se praticava esse esporte. Os Olmecas, eles são considerados a mais antiga civilização da América do Norte e da América Central, e eles se destacaram pelas esculturas de gigantescas cabeças humanas, talhadas em blocos de basalto, e pelo sistema da escrita hieróglifa, também que era gravada sobre madeira. Então,
essas esculturas com essas cabeças humanas é um dos objetivos que leva aos pesquisadores estudar os Olmecas, para tentar entender o porquê dessas cabeças, por que se fazia isso. E uma outra curiosidade deles, então, é a escrita hieróglifa. Os maias, que também têm um amplo terreno arquitetônico para nós termos como base de estudo, eles se desenvolveram no México, na região da península de Yucatán, mas depois se expandiram pela Mesoamérica inteira, ocupando territórios que vai desde o atuais Honduras e Guatemala, por exemplo. E era uma civilização bem organizada, hierárquica e estratificada, que se dividia em cidades-estados. Também desenvolveu conhecimentos avançados em diversas áreas, em especial na matemática, chegando a estabelecer um sistema de numeração. E também se destacaram na astronomia, criando calendários bem complexos, e na arquitetura. Vocês podem ver a imagem aqui em cima, mostrando essa questão arquitetônica dos maias. Aqui nós temos os astecas. Eles construíram um império bem centralizado em Tenochtitlán, que possuía aliança com outras duas cidades, Texcoco e Tlacopan. Eles tinham capacidade produtiva, vivendo em parte da agricultura, possuíam um vasto conhecimento de técnicas de irrigação, além de uma cultura agrícola bem diversificada, que ia desde o feijão, algodão, pimenta, abóbora, tomate e cacau. Alguns desses produtos eles causam dependência e outros produtos serviam para a alimentação mesmo, a base da alimentação. Os astecas eles também eram chamados de mexicas e eram uma sociedade bem complexa e marcadamente sofisticada, com habitações, templos religiosos, praças, redes de aquedutos, diques e por aí vai. Então aqui numa dessas imagens você consegue ver como era essa organização dessa cidade, essa questão arquitetônica. Essa segunda imagem é do calendário deles, que era um calendário bem complexo. A religião ela era exercida através de oferendas e sacrifícios de animais e também de sacrifícios humanos. Além disso, os mexicas, eles expandiram seu território, tendo acesso até mesmo aos oceanos Atlântico e Pacífico. Os incas desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes. A sua expansão começou ainda no século XIII, quando esse povo ocupou as terras férteis entre dois rios. E no início eles eram subordinados ao Império Ximú, mas durante o século XIV eles passaram a liderar ataques bem-sucedidos a outros povos locais, conseguindo assim se impor como a principal autoridade na região de Cusco. Assim, teve-se início o Império Inca, que seguiu-se expandindo até atingir um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Aqui a gente tem algumas construções e dá para ter noção desse território Inca. E aí agora eu quero que você faça a atividade do capítulo 6 da atividade complementar e realize a correção através desta videoaula. Então agora você vai responder essa atividade da atividade complementar capítulo 6 e aí você vai realizar a sua correção assistindo novamente essa videoaula. Então aqui a gente tem uma síntese desses povos pré-colombianos aqui da antiga América Espanhola.